Oi pessoal, tudo bem? Bora lá continuar? Estudando aqui então o livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, da Catherine Ponder. Esse livro que a gente já conhece, quem está comigo desde o início, nós fizemos a primeira parte dele durante 21 dias seguidos, para ver se a gente conseguia ficar no pensamento próspero, ali focado no pensamento próspero, sendo os guardiões da nossa mente, sendo os observadores conscientes, aquele que sabe que não é negócio seguir pensamento negativo e que o pensamento, como a gente leu aí em um vídeo anterior, mais recente, ele é como um convidado em uma festa. Se ninguém falar com ele, se ninguém tá ali compartilhando com ele ali, tá ali aproveitando da presença dele, oferece uma coisa para ele comer, uma coisa para ele beber e chama ele para dançar, ele vai embora. Ele diz que é assim com o pensamento negativo. Se a gente não se identificar com ele, ele vai embora, não precisa fazer nada. E aí sim a gente guarda todos os lugares dessa nossa festa para o pensamento próspero, que a Catherine Ponder, que é a autora desse livro, ela diz que se a gente então estiver cultivando o pensamento próspero, que a gente pode transformar a nossa vida de falta e escassez para uma vida de prosperidade e abundância plena em todos os setores, ou seja, o pacote completo, não é só prosperidade financeira, é tudo. E ela diz que a gente deve então estar lendo esse livro, estar estudando esse livro com essa expectativa, pois há pó de ouro no ar, para mim, para você e para todos. E se a gente ficar nesse modo pensamento próspero, a gente pode começar a assimilar esse pó de ouro e a partir daí a gente pode começar a experienciar os resultados dourados. Ai, como vocês viram no início da segunda parte, ela contando como é que esse livro, mesmo antes de estar assim, dessa forma, em forma de livro, quando ele estava ainda sendo concebido, quando ele estava sendo gerado ainda, ele já estava transformando a vida daquelas pessoas que estavam trabalhando ali para que ele fosse produzido, incluindo as pessoas que estavam ali enquanto ela escrevia o livro, incluindo ela própria e o editor do livro. E depois os inúmeros comentários que ela publica aqui no livro dos leitores que também acessaram esse poder de transformação, de transmutação, porque como ela diz, são as leis dinâmicas, e dinâmico quer dizer movimento. Ela diz que tem a mesma raiz de dinamite, ou seja, não fica nada como era antes, ou seja, para que possamos estar experienciando o que ela diz que esse livro pode proporcionar para a gente, temos que estar abertos a fazer uma transmutação mental, sair daquele estado de crença negativa, daqueles paradigmas, como o professor Hélio Couto diz, que tudo que nos impede de entrar em fase com o todo e co-criar tudo que a gente quer, casa, carro, apartamento e tudo mais, são paradigmas limitantes, são crenças limitantes que não são nossas muitas vezes. Então, se a gente estiver assim disposto a dar uma olhadinha lá fora, ver se não é, sem se comprometer, se não for, a gente volta correndo, como o mito da caverna, que todos estão ali amarrados, olhando sombras e sofrendo ali, acreditando que há só aquilo, que há sombra, e há um que sai e vê que lá fora tem muito mais luz. Aí ele volta e conta para todo mundo, e aí vamos lá fora ver se é verdade. Se não for, a gente volta correndo, se amarra de novo na caverna, não tem problema nenhum, né? E ela dá então as leis, ela vai passando nos capítulos as informações que ela diz que, se colocadas em práticas, faz a gente transformar, faz a gente passar por essa transformação positiva. O último capítulo falou então da lei do charme. Ela diz que o charme, ela começou esse capítulo, como vocês se lembram, quem viu, dizendo que quem tem charme tem tudo, e que quem não tem charme, aquilo que tem não significa nada. Eu falei, meu Deus, então é tudo mesmo. E depois ela explica que charme é harmonia e equilíbrio. Então eu acredito,
traduzir, então, eu compreendi, minha compreensão é que charme, então, seria a harmonia daquilo que a gente sente e pensa com as nossas atitudes, com as nossas ações. Porque se a gente estiver pensando uma coisa e dizendo e fazendo outra, aí a gente está em desequilíbrio, então a gente não tem charme. E aí, como de acordo com esse capítulo, charme é tudo. E aí ela fala do charme espiritual, do charme físico, onde ela diz que não é necessário nem ser bonito, nem ser novo. Então é para todo mundo, até para mim, para todo mundo que já passou um pouco, né? Então, super, né, gente? Muito, muito, muito. Cada dia, cada capítulo, o livro fica mais interessante ainda. Então, agora a gente entra no capítulo 18, que é: e quanto às dívidas? Olha que para prosperar, a gente deve estar bem inteirado ali, sabendo como é que a gente age com as dívidas, né? Os nossos compromissos. Não é por acaso que esse capítulo vem depois do capítulo sobre o charme. As pessoas que estão enfrentando pressões financeiras frequentemente precisam de todo o charme que puderem desenvolver para ajudá-los a vencer o endividamento. Em uma feira de automóveis estavam expostos belos carros. Sobre eles havia um letreiro onde se lia: "Abra seu crédito conosco com pagamentos suaves." Enquanto um cliente potencial olhava um dos carros, um vendedor perplexo perguntou ao gerente: "Eu posso com isso? Aquele cliente quer pagar à vista." Nesta época em que as vendas a prazo estão cada vez mais frequentes, o que podemos dizer sobre o endividamento com relação ao pensamento próspero? O crédito usado com sabedoria é um rico recurso para o sucesso financeiro. Porém, se é usado da forma errada ou em exagero, pode ser apenas um caminho para dívidas e para o fracasso financeiro. O crédito não é recomendável se usado por desespero para adiar mais um pouco um desastre financeiro. Tampouco é bom se usado para comprar itens que você não pode pagar, não sem grande angústia mental. O crédito deve ser usado de modo inteligente, ajudando a pessoa a gozar os confortos da vida de uma maneira razoável. Ele também pode ser usado de maneira inteligente para obter lucros. Uma dona de casa ficou viúva de repente, com 3 filhos para criar. Ela queria abrir um negócio próprio e por isso emprestou dinheiro, investiu e obteve lucro com o investimento. Então, quitou o empréstimo e abriu o negócio dela com o que sobrou. O uso inteligente do crédito para ela se provou um recurso financeiro bastante interessante. Uma boa regra para evitar as ciladas do crédito mal utilizado é esta: não faça dívidas que o sobrecarreguem com a sensação de carência ou limitação. Você pode assumir obrigações financeiras se puder lidar com isso em sua mente, na fé que poderá cumpri-las. Olha aí um conselho interessante dela, né? Porque na verdade, quando a gente compra com crédito, a gente não está ali, quando a gente faz dívida, né? Não sei se é no débito ou no crédito agora. Na verdade, quando a gente então está fazendo dívida, quando a gente está pagando no cartão, por exemplo, está parcelando, a gente está contando com um dinheiro que a gente não tem ainda ali na mão, né? No cartão não, porque tem que ter. Mas eu acredito que o que ela está dizendo aqui é que se a gente vai parcelar, a gente deve ter aquela consciência de que no mês seguinte vai precisar pagar. E se a gente tiver uma outra obrigação, uma outra coisa para fazer e esse dinheiro não vai ser possível ser tirado para fazer esse pagamento, então é interessante dar uma pensada, né, refletir sobre esse conselho dela. O ressentimento e o medo causam dívidas. Nenhuma dívida é boa se você se ressente ou tem medo dela, pois tal atitude transforma o débito em um peso. A obrigação detém o fluxo da substância em seus assuntos, impedindo o fluxo de novas ideias prósperas em seu pensamento. Quando a substância divina é detida de uma dessas maneiras, você fica incapaz de pagar suas contas e o pânico e o ressentimento tomam conta.
Apenas se não se ressentir ou temer as obrigações financeiras, você conseguirá manter o controle mental e emocional sobre elas, em seus pensamentos, sentimentos e reações. Quando mantém esse controle sem sentir-se constrangido ou impotente pelos débitos, você mantém aberto o caminho para que a rica substância do universo flua para você, de modos esperados e inesperados, tornando possível que cada uma de suas obrigações seja cumprida. Sabe-se que, se você ousar olhar diferente, sempre será provido. O pensamento elevado, liberto de medo, ressentimento e condenação, é necessário para manter uma existência livre de dívidas. E aqui eu acho que cabe bem aquilo que a gente já disse em um vídeo anterior também, né? Ter esse compromisso, saber que a dívida nós fizemos em um momento que a gente estava precisando de alguma coisa, seja as dívidas normais para pagar contas que vem todo mês ou alguma coisa que a gente comprou. No momento que a gente estava comprando, a gente estava feliz, então no momento de pagar a gente deve também estar feliz. No momento que a gente está usando a eletricidade, a internet, tomando um banho gostoso, a gente está feliz. Então no momento de pagar também a gente deve estar feliz, e aí eu acredito que esse é o olhar diferente que ela diz, e aí isso faz com que seja provido, ou seja, a gente honra os nossos compromissos, a gente não vai deixar de pagar, depois eu mudo de nome, não sei, não faz mal que meu nome fique sujo, qualquer tipo de pensamento dessa forma, aí eu acredito que não deixe que flua essa substância divina para que possamos pagar as nossas dívidas. Uma dona de casa relatou como pensamentos de medo, ressentimento e condenação a levaram às dívidas e como ela saiu da situação mudando de atitude. O marido era um excelente vendedor, cujo trabalho o levava para longe de casa. No começo do casamento, compraram uma fazenda nas montanhas de Kentucky, decidindo que este seria o lugar ideal para criar os filhos. Como o marido viajava regularmente, a esposa era responsável pela supervisão da fazenda e pelo cuidado com os filhos. No devido tempo, ela começou a se ressentir das responsabilidades. O ressentimento crescia e parecia cada vez mais difícil cumprir as obrigações financeiras sempre crescentes que acompanhavam o progresso da fazenda. Finalmente, ela teve de pedir dinheiro emprestado para pagar os trabalhadores, para comprar equipamento e para saldar as despesas gerais da fazenda. Em pouco tempo estava endividada, embora a fazenda tivesse um potencial excelente. Foi então que ela ouviu falar do pensamento próspero e começou a avaliar as dívidas a partir da perspectiva das atitudes mentais dela. Olha aí, mais uma vez, ela mostrando que tudo passa pelo pensamento, tudo que é criado na nossa existência começou no nosso pensamento. Criamos a nossa realidade através daquilo que a gente pensa. Se a gente está passando por uma realidade que não é tão prazerosa, não é aquela que a gente está escolhendo, que tal se a gente começasse a pensar e mudar esse pensamento? É só assim que a gente muda a realidade, mudando os pensamentos. Numa manhã frenética, quando estava pensando em como pagar os empregados, ela pegou o carro e subiu até uma montanha adorável. De lá se avistava uma área tranquila onde o gado pastava. Ela parou ali e meditou por algum tempo sobre a beleza tranquila da cena que via. Percebeu que se ressentia da ausência do marido, embora soubesse que ele só estava tentando prover para a família. Ela também percebeu que estava ressentida com a responsabilidade de tocar a fazenda sozinha, embora a propriedade fosse um recurso valioso. Enquanto ela refletia nesse elevado estado de espírito, sobreveio uma sensação de paz e os pensamentos da dívida opressora e da mágoa passaram. Então pediu orientação divina para si mesma, para o marido e para os filhos, para a fazenda e para os trabalhadores. Ela agradeceu pelo sucesso financeiro e pela liberdade das dívidas. Quando foi à cidade no dia seguinte, um amigo lhe contou que queria comprar equipamentos para a fazenda. Ela lhe disse que tinha algumas coisas sem uso e uma venda foi arranjada, o que saldou rapidamente os débitos.
Mais tarde, à medida que antigos ressentimentos eram substituídos por amor e apreço pela fazenda, o marido resolveu desistir do trabalho de vendedor. A família se mudou para a cidade e eles entraram para um negócio de construção. Contrataram um gerente competente para gerir a fazenda. A mulher continuou a elogiar e agradecer pelas muitas bênçãos e a fazenda e o novo negócio do marido prosperaram. Agora ela tem uma vida doméstica feliz com o marido e filhos, atuando ativamente na igreja e na comunidade local. Essa senhora provou que os pensamentos de ressentimento e condenação tinham causado a sensação de sobrecarga nela, que por sua vez detinha o fluxo da substância nos assuntos pessoais. Quando deixou de se ressentir das obrigações, obteve controle delas e foi capaz de cumpri-las de maneira satisfatória. Olha, outro insight interessante que ela passa aqui, né? Então, se a gente está ressentido porque a gente faz tudo sozinho, porque ninguém ajuda em casa, então quando a gente mudar esse sentimento, começar a agradecer a casa, começar a fazer com amor, aí acredito que transforma como transformou a vida dela também, não é? Pelo menos é isso que a Catherine está querendo nos mostrar aqui. A crítica produz dívidas. Quando as contas chegarem, você deve recebê-las com um estado mental sereno, lembrando-se a si mesmo de que elas representam bênçãos que você já está gozando. Uma atitude negativa e crítica às contas faz muitas pessoas entrarem no endividamento e ali permanecerem. Conheço uma família que fica enraivecida com as contas mensais. Algumas delas continuam a aumentar e eles se veem com dívidas cada vez maiores. Quando essas pessoas finalmente aprenderam sobre o poder do pensamento próspero para pagar as contas, pararam de condená-las. Em vez disso, passaram a afirmar: nós usamos o poder próspero da divina inteligência com sabedoria, integridade e discernimento em todas as nossas questões financeiras. Agradecemos, pois todas as obrigações financeiras são pagas no prazo. Depois disso, as contas começaram a voltar a um valor aceitável. Olha aí, gente, porque eu acredito que isso é mais ou menos por aquilo que a gente já entendeu, que tudo tem consciência. Então, se a conta da água chega e a gente fica com muita raiva, como ela disse aqui, a gente a amaldiçoa, a gente está ofendendo a conta, a gente está ofendendo a água, a gente está ofendendo a Deus, porque a gente teve água para tomar, para tomar banho, para cozinhar, para lavar a casa, lavar a roupa, para fazer tudo. E aí a gente não acha que é certo a gente ter que pagar pela conta. Teve também quem trabalhou para que a água fosse canalizada e chegasse até a gente. Então é tudo uma questão de reconhecimento. Se a gente reconhece aquilo que a gente já se serviu, como ela disse aqui, bênçãos que você já está gozando, se você reconhece, se a gente reconhece que é uma bênção, que a gente está pagando por uma bênção, que a própria conta em si é uma bênção. E se não tivesse, quando eu era criança, não tinha água encanada na minha casa. Meu pai furou um poço que era dos mais fundos, porque a gente morava no morro, e tinha que tirar aquela água lá daquele poço fundo, um balde fundo, um balde pesado, e não era como hoje, que a gente abre a torneira e a água sai. Isso dando a água só como um exemplo, mas tudo, qualquer outra dívida, qualquer outra conta, que a gente pague honrando e pensando que é uma bênção, como ela está dizendo aqui. Não é apenas desagradável e desnecessário, mas também tolo e perigoso perder tempo e energia criticando qualquer coisa, especialmente suas obrigações ou os valores que lhes são devidos. Tal prática negativa pode conduzir ao endividamento permanente e até mesmo à completa ruína financeira. Se não estiver disposto a deixar fluir a rica substância do universo que chega para você a fim de pagar suas contas, por que deveria esperar que ela fluísse facilmente para sua vida?
Uma atitude mental de ingratidão traz resultados financeiros ingratos e limitados. Olha, gente, que incrível se a gente entender só isso com relação à dívida. Como é que se a gente não está disposto a que o dinheiro flua, porque a gente sabe, se a gente paga, a gente põe o dinheiro para fluir, a gente honra o nosso compromisso, a gente paga a nossa dívida, no mês que vem a gente vai ter mais, vai ter a substância para pagar a dívida. E como ela está dizendo aqui, se a gente não está disposto a que ele flua para que pague as dívidas, como a gente pode querer que flua para que a gente compre coisas que a gente está querendo ter? E uma atitude mental de ingratidão é aquela coisa: a quem tudo tem, mais será dado, e a quem pouco tem, até o pouco que tem me será tirado. E o que é que falta aí nessa frasezinha? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Gratidão. A quem muito tem gratidão, muito mais será acrescentado. E a quem pouco tem gratidão, até o pouco que tem lhe será tirado. É isso que ela está dizendo aqui. Uma atitude mental de ingratidão traz resultados financeiros ingratos e limitados. A gratidão faz prosperar. Uma atitude de gratidão mantém a prosperidade vindo até você de todas as direções. A verdade desta afirmação foi levada à minha atenção durante uma palestra em Palm Beach, na Flórida. Lá um ministro me contou que os mais ricos da congregação dele eram os que mais apreciavam qualquer serviço espiritual que lhes fosse fornecido. Muitas vezes, quando uma pessoa era hospitalizada e pedia uma visita, a primeira pergunta que escutava era: onde você estava? Por que demorou tanto para chegar? Porém, quando visitava os milionários no hospital, estes sempre pareciam gratos por ele ter tido tempo de ir visitá-los. Ele observou que amigos desses milionários sempre escreviam bilhetes de agradecimento por qualquer gentileza que recebiam. Sentia que a atitude mental dessas pessoas de gratidão e dar graças era uma pista convincente da grande riqueza deles. Olha ela dando mais uma dicasinha interessante para a gente. Os ricos, então, ele acredita que seja por isso. Por que eles são ricos? Porque são gratos. Nunca critique ou condene qualquer coisa ou pessoa, caso queira se livrar das dívidas e continuar livre delas. Como dissemos no capítulo sobre os poderes especiais para a prosperidade, cientistas hoje acreditam que todas as coisas são dotadas de uma inteligência inata, sabendo o que você fala, pensa e sente sobre elas. Olha aí, ela confirmando aquilo que eu acabei de falar. Você pega uma conta e amassa e joga, ela vai voltar bem mais alta no próximo mês, para que você entenda que não é assim que trata a conta, acredito. Olha, então, cientistas acreditam que as coisas são dotadas de uma inteligência inata. Isso a física quântica já explica. Estamos todos mergulhados no vácuo quântico, todos temos consciência, porque tudo é Deus experienciando. Então, consciência mais ou menos. A diferença de como é o nível de consciência das coisas, de tudo, até chegar de uma pedra até o ser humano, até acima de ser humano, o nível de consciência vai aumentando. Cada um no seu nível de consciência, mas todos têm, como ela está dizendo aqui, uma inteligência inata, sabendo o que você fala, pensa e sente sobre elas. Falando de coisas, pessoas e situações de modo positivo e próspero, você ganha a cooperação destes. Ao contrário, criticando o seu mundo, você afugenta suas bênçãos e só atrai condições negativas e limitadas para a sua vida. Isso foi ressaltado no capítulo sobre o charme. Então, eu já ouvi dizer e eu comecei a fazer de pessoas que conversam com a casa, pessoas que conversam com o carro. Isso eu acho tão interessante. Eu conheci uma pessoa que tinha uma moto e eu falei para ela: nossa, mas você nunca teve um acidente? Então, aí ela falou assim: não, a moto tinha um nome, e ela disse: eu sempre peço para ela me levar com segurança.
Então tá vendo, gente? É tudo uma questão de reconhecimento. Reconhecer que estamos todos em evolução, mas somos todos deusinhos e deusinhas, como diz a Beth Russo. Então o Deus que Deus está experienciando como moto, Deus está experienciando como casa, como carro. Então se a gente conversa, o Deus que há em você conversa com o Deus que há no carro, não vai haver um acidente, não é? Um comerciante percebeu que a mercadoria dele não estava vendendo, embora tivesse feito muito sucesso no passado. Tentou liquidações, ofertas especiais e outros métodos para aumentar as vendas. Muitas das contas dele a receber estavam vencidas e ele parecia incapaz de recebê-las. Estava se afundando cada vez mais em dívidas pessoais. Finalmente percebeu que havia se tornado muito crítico a respeito de si mesmo, os negócios, clientes, família, vizinhos, comunidade e do mundo em geral. Foi então que pediu a um amigo que conhecia o poder do pensamento próspero para ajudá-lo a retificar seu próprio jeito de pensar. O amigo sugeriu que ele começasse usando esta declaração para mudar o pensamento: não há crítica ou condenação em mim, por mim ou contra mim. O amor divino revela uma orientação perfeita, produzindo resultados perfeitos em mim e em meu mundo. Olha que bonita esse decreto, né? O amor divino. Com a circulação dessas ideias no pensamento, esse comerciante desenvolveu uma relação mais amistosa com os clientes. Junto com a remessa mensal das contas em aberto, ele enviou também bilhetes expressando os melhores votos aos clientes que lhe deviam. Os resultados foram surpreendentes. Pessoas que deviam havia muito tempo começaram a pagar as contas. Uma senhora mandou um cheque pagando um débito de 10 anos. A técnica de conseguir que contas sejam pagas, que você deva ou tenha contas a receber, é fazer primeiro um trabalho interno no reino das atitudes mentais. As outras pessoas podem ser afugentadas por pensamentos críticos, rancorosos e condenatórios, vindos de você, a ponto de evitarem pagar o que lhe devem. À medida que você muda seu pensamento, todos sentem isso e passam a responder de forma mais positiva. Então, gente, ela já tinha falado sobre isso em alguns capítulos anteriores, né? Onde ela diz que a melhor forma de se receber uma dívida é enviando bênçãos para aqueles que estão nos devendo. Se a gente enviar, como ela está dizendo aqui, pensamentos rancorosos, críticos, e condenatórios, aí eles vão sentir isso, reverbera, é questão de vibração. E aí eles sentem e não pagam, porque é isso que a gente está criando, né, com pensamento. Se a gente tem esse tipo de pensamento, a gente cria uma realidade que eles não pagam. Se a gente envia bênçãos e tem pensamentos de dizer, se for para perder, fazer o quê? Mas enviar bênçãos, eu acredito que é isso que ela está explicando aqui. Faça a sua lição de casa. Em vez de ficar se queixando sobre suas dívidas ou sobre aqueles que lhe devem, sente-se e ouse colocar essas obrigações no papel. Em seguida, dê um passo adiante e ouse escrever as datas em que você quer vê-las pagas. Depois escreva todos os dias esta afirmação no topo da sua lista: eu agradeço pelo pagamento total e imediato de todas estas obrigações financeiras. Tenho fé que, com a ajuda divina, todas elas são imediatas e totalmente pagas. E aí é aquela coisa, soltar e ir dormir, como a mulher que estava pegando fogo do lado de fora na casa dela, ela pediu a Deus, entregou nas mãos de Deus e foi dormir. Um executivo autônomo havia tentado todos os métodos usuais para receber as contas, sem sucesso. Ele soube da técnica mental positiva para lidar com as finanças e resolveu tentar. Listou o nome de cada cliente junto com o valor devido e então afirmou o pagamento total de cada obrigação. Quando então foi cobrar os débitos, ficou surpreso porque ninguém parecia se opor ao pagamento ou evitá-lo.
Em vez disso, todos os que estavam na lista lhe pagaram prontamente. Olha o milagre acontecendo aí. Ela mata a cobra e mostra o pau. Uma decoradora de interiores estava sem trabalho havia algum tempo e já acumulava uma dívida de $2.500. Numa fraca temporada de verão, ela ouviu uma palestra sobre o poder do pensamento próspero para vencer a carência financeira. Fez então uma lista de obrigações financeiras, acrescentou a afirmação acima descrita e a usou todos os dias, imaginando as contas sendo pagas. Apenas este ato lhe deu uma sensação de realização que substituiu a anterior de futilidade. Conforme ela afirmava que as dívidas eram divinamente pagas, uma coisa interessante aconteceu. O amigo de um amigo cliente telefonou e pediu que ela fizesse uma estimativa para a decoração de um prédio inteiro. Ela nunca tinha recebido um pedido assim tão grande. Este cliente não a conhecia e ela não tinha procurado novos clientes. A estimativa que ela fez, girando em torno de $8 e $10.000, foi aceita. Ela recebeu o trabalho e a comissão dela foi de $2.500. A decoradora pagou as contas e esse foi o primeiro de uma série de grandes trabalhos que conseguiu. Anteriormente, só havia feito serviços pequenos, agora trabalhava com grandes comissões. O trabalho era o mesmo, mas a compensação passou a ser maior e mais satisfatória. Mais um exemplo aí, então, ela mostrando que funciona se colocado em ação. Ativar a confiança dissolve o endividamento. Aqui está um ponto agradável para se lembrar sobre o endividamento. Se você está com dívidas é porque alguém acreditou e teve fé suficiente em você. Olha que modo interessante esse de ver por esse lado, olha. A dívida é porque te deram crédito, não é? Alguém acreditou em você. Se outras pessoas lhe devem, é porque você estendeu a sua confiança a eles. A confiança é um maravilhoso elemento divino e, quando ativada, produz resultados também divinos. Sempre que pensar em quanto deve a alguém ou em alguém que lhe deve, agradeça pela confiança que fez essa transação acontecer. Saiba também que a mesma confiança que deu início à transação ainda pode funcionar para fazer acontecer o pagamento devido. Restabeleça esta atitude afirmando: a mesma confiança divina que motivou o início desta transação financeira está agora poderosamente em ação, clarificando-a para o mais alto bem de todos os envolvidos. Um gerente de crédito usou essa ideia para receber valores substanciais vindos de contas que outros funcionários tinham falhado em cobrar. Em um caso, foi solicitado a receber uma conta de $17.000 em aberto havia vários anos. Quando falou com o devedor, logo ficou evidente que este estava em sérios apuros financeiros. Não obstante, o gerente declarou a fé que ele tinha que o devedor iria acertar a conta assim que fosse possível. Por meio dessa atitude, restaurou a boa vontade e renovou a confiança entre a empresa e o devedor. Menos de 2 semanas depois, o devedor lhe trouxe um cheque de $4.000, dizendo que as palavras que o gerente lhe dissera, de confiança nele e no negócio dele, tinham lhe dado nova coragem, nova esperança e uma nova convicção de que ele poderia ser bem-sucedido. Com isso, vieram novas ideias que produziram resultados prósperos. Em pouco tempo, o valor total estava pago e o devedor continuou fazendo negócios com a empresa. Olha aí, gente, essa história é bem parecida com uma outra em um capítulo anterior, não sei se vocês se lembram. Não me lembro qual capítulo, mas um capítulo que ela falava também sobre uma pessoa que estava devendo e, ao invés dos credores irem até ele e dizer a ele, forçar ele, dizer que iam entrar na justiça ou qualquer coisa desse tipo, eles disseram a ele que confiavam que ele ia conseguir
reverter a situação financeira dele, que ele ia conseguir honrar o compromisso dele. E isso fez, e isso aqui ela fala, é essa confiança, eles demonstraram que tinha confiança nele, sabia que ele não estava pagando porque decidiu não pagar, porque não honrava o compromisso, mas sim porque ele estava passando por uma situação financeira difícil, e isso ajudou. Depois ele disse que foi essa confiança que fez com que ele tivesse conseguido então transpor esses obstáculos, renascer o negócio dele e conseguir pagar a dívida com eles. E é o mesmo que ela está contando aqui, mostrando mais uma vez então que funciona isso aqui que ela está dizendo. Então, gente, eu fico aqui, que o capítulo continua ainda, mas senão vai ficar muito longo. Então, interessantíssimo que a gente possa refletir sobre isso. Como é que nós estamos tratando as nossas dívidas? Porque aí entra também aquilo que ela disse, gente. Há uma diferença fundamental entre ser pobre e estar com pouco dinheiro. Eu até queria retificar aqui, que teve um vídeo anterior que alguém me chamou a atenção, que eu disse que quando a gente é pobre e preto. E aí eu retifico, preto sim, pobre não, com pouco recurso financeiro, com pouco dinheiro, mas não pobre, porque pobre é aquele que se recusa a pagar as dívidas, é aquele que não tem gratidão. Pobre é aquele que não tem charme, como ela disse, ou seja, aquele que está em desequilíbrio entre o que pensa e as atitudes e como age. Pobre é aquele que quando vai comprar uma coisa, compra alegremente e na hora de pagar não se interessa em pagar, mas não porque não tá com dinheiro. Às vezes até tem o dinheiro, mas vai comprar ainda uma outra coisa. Então há que se saber em que patamar a gente está, se a gente é pobre ou se a gente está com pouco dinheiro. Porque se a gente está com pouco dinheiro, é só seguir aqui essas leis, esses conselhos que ela está dando, inclusive esse de como tratar a dívida, e a gente transmuta essa situação de falta e escassez para abundância plena em todos os setores. Mas já se a gente é pobre, a gente deve começar a mudar a nossa forma de pensar. Com certeza a gente deve começar a estar avaliando o que é que a gente está pensando de verdade, o que é que a gente está em equilíbrio, aquilo que a gente está pensando e aquilo que as nossas ações, como é que a gente está tratando as nossas dívidas, como é que a gente está tratando o nosso mundo, o nosso exterior, como é que a gente está fazendo para ser o melhor que a gente pode ser nessa vida, que ela diz também aí em uma parte ali do capítulo do charme, que nós podemos, a professora Lucilena sempre diz que a nossa única obrigação aqui é nos melhorar como seres humanos, é sermos o melhor ser humano que nós podemos ser. E ela diz também ser o melhor ser humano que a gente pode ser e ajudar o nosso próximo a ser o melhor que ele pode ser também. E aí, se a gente não está fazendo isso, então é porque a gente é pobre. Tá bom? Então eu espero que tenha sido interessante para vocês toda essa riqueza de conteúdo que ela está trazendo, que ela trouxe nesse capítulo também da dívida, para que possa fazer com que venha a reflexão à tona e que isso possa nos ajudar a então tá superando essa parte difícil, tá transmutando essa parte do mental que está fazendo com que a gente crie falta e escassez, para que a gente possa criar uma vida plena de abundância e prosperidade em todos os setores, porque a partir de agora tudo e todos nos fazem prosperar e nós fazemos prosperar a tudo e a todos. Tá bom, gente? Muito obrigada por terem vindo comigo até esse capítulo e até o próximo. Obrigada, tchau!